Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo portal do Conselho Tutelar.com.br e, é claro, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Luciano Bettiati. E aí, já se inscreveu? Vai, se inscreve aí, são mais de 100 vídeos, todos eles, sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes e, é claro, principalmente sobre as atribuições do Conselho Tutelar. É bem fácil, é só clicar nesse botão aqui, ó, que está aparecendo logo abaixo no vídeo, isso se você está assistindo ele pelo YouTube. Se você está assistindo pelo portal do Conselho Tutelar.com.br, aí tem que dar um pulinho lá no canal no YouTube e se inscrever. Se você já é inscrito, bom, curte o vídeo aí. Eu tenho certeza que ele vai auxiliar no cotidiano aí do seu Conselho Tutelar. E a pergunta é, Luciano, tem advogado aqui pedindo cópia de documentos do Conselho Tutelar? E aí, entrega ou não? Olha, calma, vamos responder essa questão pautado na legislação, porque a resposta não é um simples não ou um simples sim. Calma lá. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para você é que o advogado não é uma autoridade no município. É, isso mesmo. O advogado não é uma autoridade. Se há uma autoridade nessa relação conselheiro tutelar-advogado, a autoridade é o conselheiro tutelar, que tem mandato, que tem posse. Não é? O advogado, ele é um profissional liberal. Isso é outra coisa. Repito, o advogado é um profissional liberal. Porém, esse profissional liberal, ele é tão importante, mas tão importante, que ele tem um estatuto próprio. O Estatuto do Advogado ou o Estatuto da OAB. É a Lei Federal 8.906 de 1994. Sim, um estatuto, uma lei federal, ombro a ombro com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, calma lá, vou repetir. A resposta não é um simples sim ou um simples não. Primeira coisa, a autoridade é o conselheiro tutelar. O advogado é apenas um profissional liberal, mas um profissional liberal tão importante, que tem uma lei federal para si, o Estatuto do Advogado. E lá no Estatuto do Advogado, eu fui selecionar no artigo 2º, tem uma coisa muito bacana dito lá, olha só. O advogado é indispensável à administração da justiça. Eu não consigo ver justiça sendo feita sem o profissional do direito, o advogado. Então, é preciso tê-lo como parceiro de trabalho. Tá, Luciano, eu entendo, mas ele está vendo aqui, ele quer uma cópia do documento. E aí, o sigilo? E aí, o segredo de justiça? Bom, vamos fazer a seguinte... Vamos fazer de forma bem didática. Deixa eu te explicar uma coisa. Ó, primeira coisa, a prática hoje é dizer não. Eu tenho ministrado capacitações por todo este Brasil nos últimos 10 anos. Em 2016 eu completei 10 anos de trabalho na capacitação de conselheiros tutelares. E geralmente quando eu faço essa pergunta para o grupo que está assistindo a capacitação, e aí, o advogado chegou lá, pediu uma cópia do documento, entrega, sim ou não? Se você já esteve comigo numa capacitação presencial, você vai lembrar desse momento. A maior parte dos conselheiros, para não dizer todos, né, respondem em alto e bom som, não. Aí eu respondo bem alto, sim. E aí vira aquele climão, tipo, como? Olha, é preciso entender o seguinte, tá? O advogado, esse profissional liberal, ele tem o seu papel nessa coisa do restabelecimento do direito, do fazer justiça. E nós não podemos ignorar isso. Ao mesmo tempo, é preciso ter alguns cuidados. Por quê? Porque lá nos artigos 13 e 15, nos incisos 13 e 15 do artigo 7º do Estatuto do Advogado, vou repetir o nome da lei, é a 8.906 de 1994. Então, nos incisos 13 e no inciso 15 do artigo 7º dessa lei, diz que o advogado, ele tem o direito, estou traduzindo de outro jeito aqui, obviamente, tá? Ele tem o direito de acessar os processos que estão em repartições públicas, que de alguma forma faz parte ou diz respeito ao seu cliente. Traduzindo toda a questão em bem miudinhos, é isso aí. Ele tem direito de acessar uma informação que está lá no processo, numa repartição pública. Lembrando que sim, o Conselho Tutelar é uma repartição pública conforme o artigo 132 do Estatuto da Criança e Adolescente.
Mas calma lá, uma pasta dentro do conselho tutelar não é um processo. Preste atenção. Puxa pela memória um cartório de um fórum, por exemplo. Você já foi no fórum e entrou lá no cartório onde estão todos os processos. Cada pasta daquela diz respeito a um fato que está sendo julgado. Agora, uma pasta no conselho tutelar diz respeito a muitas coisas referente àquela criança, aquele adolescente ou até àquela família, né? Eu lembro que quando eu estava conselheiro tutelar aqui na cidade de Ibiporã, no norte do Paraná, nós tínhamos algumas situações onde nós não colocávamos mais em pastas individuais, era a pasta da família, não é? Enfim, então, uma pasta no conselho tutelar não é um processo. Então, olha só, como não é um simples sim, um simples não. O fato é que o advogado, ele tem direito, através do seu cliente, ou o seu cliente, através do seu advogado, tem direito de acessar aquela informação que está naquela pasta do conselho tutelar, não a pasta toda. Esse é um discernimento meu. Eu vou fazer essa diferença. A pasta que está no conselho tutelar não é um processo. Um processo, aquele volume todo que está lá no fórum, até tem processo que tem 2, 3, 10 volumes, né? Diz respeito a um fato só, não é? No conselho tutelar, aquela pasta tem 1000 coisas que talvez não diz respeito àquilo que o advogado está defendendo ou acusando. Está entendendo? Mas lá tem uma informação que o advogado precisa acessar. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu estava conselheiro tutelar, há muitos anos atrás, eu fui conselheiro tutelar, eu estive nessa função em 1990 e bem pouquinho. Pois é, nós atendemos junto com a Polícia Militar deu um flagrante numa situação de abandono de incapaz. Houve uma denúncia, nós acionamos a polícia, nós não fomos até o local, porque é necessário flagrante. Olha, uma situação de abandono de incapaz, ligamos para a Polícia Militar. A Polícia Militar se deslocou até o local e flagrou. Havia lá, não sei se eu vou lembrar a idade da criança, mas era tipo criança de 3, 4 anos, dormindo sozinhas, tipo 1 da manhã, e a mãe não estava no local. E aí nos chamaram, então, para aplicar as medidas de proteção à criança e fizemos o atendimento. Quer dizer, uns 3 ou 4 anos depois, eu sei que já era no meu segundo mandato, o pai das crianças entrou com pedido de guarda na justiça. E ele queria comprovar, e era possível comprovar, que a mãe não tinha condição de cuidar devido à sua má índole. Estou utilizando o termo, entre aspas, que o advogado usou. Então, o pai não tem direito de acessar essa informação, visto que havia lá uma ficha de atendimento daquele caso, daquele dia, daquela data. Então, temos que ter um pouco de cuidado. Por quê? Se eu somar, então vamos lá, vamos caminhar para a resposta. Se eu somar o que diz, então, o Estatuto do Advogado, nos incisos 13 e 15 do artigo 7º, que o advogado tem direito de acessar. Se eu também acionar aí, né, o tal do habeas data, já ouviu falar de habeas corpus, né? Tem o habeas data, tá? Ou até a lei de acesso à informação, são 3 coisas diferentes, não dá tempo de explicar as 3 coisas, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se eu juntar as 3 coisas, não há dúvida que é preciso dar acesso às partes a uma informação que tenha no conselho tutelar e é uma informação verdadeira. Ah, mas Luciano, eu e o segredo de justiça? Opa! Os casos que tramitam no conselho tutelar não tramitam em segredo de justiça, porque não são processos, tá? Há o sigilo funcional, o sigilo profissional, não é? É outra história. Então, Luciano, na prática, o que vamos fazer então? Então, eu vou fazer aqui uma proposta, como eu acho mais viável o atendimento. Primeiro, o doutor advogado chegou lá pedindo a cópia de alguma coisa? Talvez a forma mais adequada é pedir para que o advogado orientar ele, né? Olha, doutor, faça constar no processo, que se o juiz achar interessante, ele vai requerer a informação e te envia direto para o fórum. É possível fazer assim? É, mas provavelmente o advogado não vai aceitar, porque ele sabe que tem jeito de acessar o documento lá no local. Bom, então nós vamos criar um outro processo, tá? Por quê? Porque é importante que nós regulamentemos, né? Colocamos regras de como isso se dará. Então, a segunda opção, tão boa quanto a primeira, é você colocar uma regra. Olha, doutor, então faz assim. Faça um requerimento, coloque por escrito exatamente o que o senhor quer, anexe no requerimento uma cópia da procuração, que comprova que o senhor representa uma das partes, não é? O senhor entrega aqui e nós pedimos aí 48 horas ou 72 horas
coloque um prazo adequado, tá? Para nós estarmos entregando cópia desse documento para o senhor. Pronto, é uma boa opção também. Quando ele protocolar o pedido no Conselho Tutelar, com exatamente o que ele quer, você não vai decidir sozinho. Óbvio, você vai decidir em colegiado. Se vai atender totalmente, se vai atender parcialmente, ou se não vai atender o pedido, que é possível também. Mas para isso tem que ter uma boa justificativa, tá, peão? Bom, e aí, discernido com o colegiado, basta executar. Se for para atender totalmente, entregue a cópia do documento. Se for para atender parcialmente, faça dessa forma. E se for para não atender, e aí você tem que fazer uma justificativa. Tem um advogado como parceiro, eles, como diz o artigo 2º do Estatuto do Advogado, são indispensáveis à administração da justiça. Olha, espero que esse vídeo tenha ajudado a elucidar algumas questões aí. No mais, vai, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, na sua fanpage, no seu Facebook, para ajudar outros conselheiros. Não esqueça de acessar o portal do conselhotutelar.com.br. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!